A Senhora de Avalon, parte 2, capítulo 15. Aquele inverno, um general no Egito seguiu o exemplo de Carausius e se proclamou imperador. Em resposta, os senhores de Roma promoveram 2 generais mais jovens ao título da autoridade de César, Galérios para ajudar Diocleciano no leste e Constantinos Clorus no oeste. A decisão pareceu boa, pois além de lembrar aos egípcios a quem deviam lealdade com o apoio de Constantinos, Maximiano afinal conseguiu conter os francos e os alamanes no Reno. E com a paz restaurada no resto do império, os imperadores de Roma ficaram livres para lidar com os problemas menores, como a Britânia. Quando o mar acalmou, com a chegada de um novo ano, um navio liburniano ostentando a bandeira de Constantinos rodeou a ilha de Thanatos e subiu pelo estuário do Tameses, o caminho de Londínio. Os pergaminhos que levaram continham uma mensagem simples. Diocleciano e Maximiano Augustus pediam para Carausius renunciar à usurpação da província da Britânia e a reassumir seu voto de fidelidade. Era chamado de volta a Roma para ser julgado. Se recusasse, devia se preparar para enfrentar a ira dos dois, com todo o poder do império por trás. O imperador da Britânia estava em seu gabinete no palácio do governo em Londínio, olhando para a mensagem de Diocleciano sem ver. Não precisava mais lê-la, tinha memorizado as palavras. Dentro do palácio reinava o silêncio, mas lá fora os murmúrios pareciam ondas quebrando na praia que às vezes cresciam e viravam tempestade. O povo está esperando, disse Alectus, sentado perto da janela. Eles têm o direito de se manifestar. Você deve dizer o que pretende fazer. Estou ouvindo, respondeu Carausius. Ouça, o barulho que fazem é como um rugido do mar. Mas eu compreendo o oceano. Os homens de Londínio são muito mais volúveis e mais perigosos. Se eu não satisfizer essa ordem, será que vão me apoiar? Eles aplaudiram quando assumi o poder. Eu lhes trouxe prosperidade, mas temo que recebam meu conquistador com o mesmo entusiasmo se eu cair. Talvez, disse Alectus calmamente, mas não vai conquistá-los com indecisão. Eles querem acreditar que você sabe o que está fazendo. Se seus lares e modo de vida estarão a salvo, diga que defenderá Londínio e ficarão satisfeitos. Quero mais que isso, quero que seja verdade. Carausius empurrou a cadeira para trás e começou a andar de um lado para outro no piso cheio de mosaicos. E não acho que atingirei esse objetivo acampando na estrada de Dubris com meu exército e esperando Constantino chegar. E o que mais pode fazer? Londínio é o coração da Britânia, de onde flui sangue vital, se não por estabelecer a Casa da Moeda aqui. A cidade tem de ser protegida. Carausius virou de frente para Alectus. Toda a terra precisa ser protegida, e o poderio naval é a chave para essa defesa. Nem mesmo o reforço dos fortes na costa saxônia é a resposta. Preciso levar a batalha até meu inimigo. Ele não pode desembarcar nem um único legionário nessas praias. Você irá à Gália? Perguntou Alectus. Nosso povo achará que está sendo abandonado. A base marítima de Gesosiacum fica na Gália. Se Constantinos tomá-la, nossa ponta de lança de defesa estará perdida, e com ela os estaleiros e as linhas de suprimentos que nos unem ao império. E se você perder? Eu já os derrotei antes. Carausius parou de andar e cerrou os punhos. A sua frota tinha acabado de derrotar os saxões na época. Estava no auge da eficiência, observou Alectus. Agora metade dos seus marinheiros está no norte, reforçando as guarnições da muralha. Você vai convocar seus aliados bárbaros? Se for preciso. Mas não deve fazer isso. Alectus ficou de pé também. Você já cedeu demais para eles. Se vencer com a ajuda deles, vão querer mais. Sou tão dedicado quanto você a manter a Britânia livre, mas prefiro ser governado por Roma do que pelos lobos saxões. Você está sendo governado por um menápio neste instante. Carausius percebeu que falava mais alto e procurou se controlar. Os governantes da Britânia têm vindo da Gália, da Dalmácia e da Espanha. As legiões que a defendem têm nomes estrangeiros. Talvez tenham nascido bárbaros, mas foram civilizados.
Eles reconhecem que esta é a terra celta. Os saxões só se preocupam em encher suas barrigas. A raça deles jamais criará raízes em solo bretão. Caráusio suspirou, lembrando como a sacerdotisa tinha derramado seu sangue para alimentar a terra. Vou para o sul, aonde o povo ainda se lembra de como salvei seus lares, onde vivem homens de Zarparão comigo para Jesoriacum. Você compreende esses comerciantes de Londinium, Alectus. Fique aqui e governe no meu lugar enquanto eu estiver longe. Um rubor breve e inesperado surgiu e desapareceu no rosto emaciado do rapaz. Carazos ficou imaginando por quê. Com certeza, depois de todo aquele tempo, Alectus devia saber como o imperador confiava nele, mas não tinha mais tempo de se preocupar com os sentimentos dos outros. Ele abriu a porta e chamou seu ajudante de ordens, dando as instruções necessárias antes da partida. No Thor, o início do verão normalmente era o tempo de tingir as meadas de linho e de lã, fiadas durante o longo inverno. A tradição dizia também que a senhora de Avalon devia participar do trabalho. A razão que davam era que seria um exemplo para as donzelas, mas Dierna sempre achou que o costume permanecia porque quando alguém se tornava suma sacerdotisa, a tarefa de preparar a tinta e de mergulhar as meadas era uma distração bem-vinda diante das outras responsabilidades. Não que o trabalho fosse simples. Misturar os corantes corretamente e cronometrar a imersão para produzir um tom exato de azul exigia experiência e visão aguçada. E o Deg era a tintureira encarregada e Dierna ficava satisfeita de trabalhar sob sua orientação. Já havia várias meadas de lã penduradas pingando nos galhos do salgueiro atrás de Dierna, cuja casca ainda apresentava leves manchas, por ter sido usado no mesmo fim do ano anterior. Mas, adiante, ao longo da margem do riacho, outros caldeirões fumegavam, e o Deg examinava cada um deles, certificando-se de que as meninas faziam tudo direito. A pequena Lina, que ajudava Dierna, levou 2 meadas, deixou-a sobre a esteira e pôs outra tora de madeira no fogo. Era importante manter o líquido bem quente sem deixar ferver. Dierna amarrou uma meada e baixou-a no pote com todo cuidado. O corante era Isatis, de um azul igual a das ondas do alto mar. Apenas uma vez tinha estado no mar aberto, sem ver a terra, quando Caráusios a levou para o canal em sua nau capitânia. Ele riu da sua ignorância e disse que ela precisava entender as águas que protegiam a sua amada ilha. Ela olhou para o caldeirão e viu o mar novamente, e o suporte em que mergulhava a meada formava as correntezas e a espuma branca da crista das ondas. Caráusios podia estar no mar naquele momento, ela pensou, travando sua batalha. Ficara sabendo que ele estava a caminho de Jesoriacum, com todos os navios que possuía em seu comando, mas não levava a Teleri. E mesmo se a sacerdotisa tivesse alguma visão que pudesse ajudar, sem outra sacerdotisa treinada para receber a mensagem, ou o ritual de preparação e as ervas sagradas para aumentar o próprio poder, não poderia comunicar o que via. Não esperava se preocupar tanto em saber o que estava acontecendo. Tira-la agora, minha querida, ou ficará muito escura. A voz de Ildeg assustou Dierna e a fez voltar ao presente. Ela ergueu a meada fumegante e levou para o salgueiro. Lina foi pegar mais. Dierna respirou fundo antes de mergulhar outro chumaço, pois o vapor ácido do caldeirão da tintura podia deixá-la tonta. Depois mergulhou devagar no azul profundo do mar. Uma folha caiu e rodopiou lentamente na superfície. A sacerdotisa ia tirá-la, mas deixou o suporte cair e deu um grito de espanto. Não era uma folha, e sim um navio, com outros 12 em volta, aparecendo e desaparecendo no meio do vapor. Ela segurou a borda do caldeirão sem perceber o calor que queimava sua pele e chegou o rosto mais perto, desesperada para ver. A visão era de uma ave marinha circulando os navios que guerreavam lá embaixo. Ela reconheceu o Orion e alguns outros. Mesmo se não os reconhecesse de vista, sabia pela velocidade e agilidade com que se movimentavam. As embarcações restantes, maiores, mais pesadas e menos versáteis, deviam ser o inimigo romano. Atrás deles dava para ver um longo banco de areia.
A luta acontecia dentro de uma grande enseada, onde a superioridade bretã no manejo dos navios era pouca vantagem. Como é que Carausius tinha se deixado encurralar daquela maneira? A batalha contra a frota armoricana de Maximiano foi uma prova de sua habilidade náutica. Mas ali, quando um romano depois do outro conseguia se atracar e abordar a vítima, ficava claro que aquela batalha seria ganha pela força bruta e não pelo talento. Fuja! Bradou o coração dela. Você não pode vencer aqui, precisa escapar. Dierna baixou-se mais ainda e viu Carausius nitidamente por alguns segundos, com uma espada ensanguentada na mão. Ele olhou para cima. Será que a estava vendo? Será que tinha ouvido? Então uma onda vermelha rolou diante da visão da sacerdotisa. O mar se transformava em sangue. Ela deve ter gritado, pois no minuto seguinte ouviu vozes chamando seu nome lá longe e sentiu mãos suaves que atiravam de cima do caldeirão. Está vermelho, sussurrou ela. Há sangue na água. Não, senhora, respondeu Lina. O corante na água é azul. Oh, minha senhora, olhe para suas mãos. Dierna engoliu em seco com a primeira pontada de dor. Então as outras se reuniram em volta dela e no tumulto de fazer curativos nas queimaduras, ninguém se lembrou de perguntar o que a sacerdotisa tinha visto. Na manhã seguinte ela chamou Adwain para arrumar as suas coisas, Leval e um dos druidas mais jovens para escoltá-la e os homens do pântano para levá-los na barca através do nevoeiro para o mundo lá fora. Sua determinação desencorajava qualquer indagação, mas de qualquer modo ela não ousava falar sobre a visão. Se é que de fato tinha sido uma visão verdadeira e não uma fantasia criada pelo medo do que podia acontecer. Se Carausius fora derrotado, ele mesmo ou a notícia de sua morte chegaria primeiro a Portus Adurne, e era para lá que Dierna tinha de ir. Se ele estivesse vivo, ia precisar da sua ajuda. Ela precisava saber. A viagem levou uma semana e foi cheia de dificuldades. Quando chegaram a Venta Belgarium, as mãos de Dierna já estavam sarando e uma ansiedade foi substituída por outra. Más notícias se espalhavam com o vento, e todo o território ocidental já sabia que uma grande batalha tinha acontecido em Gesoriacum. Dierna passou uma noite em claro, inquieta, angustiada demais até para procurá-lo nos caminhos do espírito, sem saber se Carausius tinha sobrevivido. Pela manhã chegaram mais notícias. A nau Capitânia tinha voltado para casa com o imperador a bordo, mas os navios que o seguiam eram poucos. A frota que inspirou medo nos corações dos saxões estava perdida, junto com a maior parte dos homens das tripulações, e Constantinos Clorus armava uma força para invadir a Britânia. Por todos os lados os homens murmuravam. Homens que tinham lucrado sob o regime rebelde temiam perder tudo que ganharam. Outros não se preocupavam com as perspectivas de trocar de governo, ou especulavam qual seria a recompensa para os que ajudassem os invasores. Mas, independente do que os romanos faziam com os outros, se Constantinos vencesse, não seria clemente com Carausius. O pônei de Dierna balançou a cabeça e começou a trotar quando ela bateu com os calcanhares na sua barriga para chegar mais depressa. O ar em Portus Adurne parecia pesado, apesar da brisa fresca que vinha do mar. Dierna percebeu que saberia que havia algum problema mesmo se não tivesse ouvido os rumores. A atmosfera na fortaleza não era exatamente de derrota, mas quase podia sentir o gosto de apreensão. Foi bem significativo o fato de o oficial encarregado não ter feito objeção quando ela pediu para ver o imperador. Ela era civil, não tinha nada de fazer naquele posto militar que em breve se tornaria um campo de guerra. Mas era óbvio que as forças que Carausius ainda tinha estavam bastante desesperadas, a ponto de aceitar qualquer ajuda, por mais nebulosa que fosse, que uma bruxa nativa pudesse oferecer. Ele estava apoiado numa mesa, sobre o mapa aberto da Britânia, movendo pedaços de madeira para lá e para cá, calculando movimentos e disposições. Havia um corte feio em seu rosto e tinha uma bandagem amarrada numa perna. Dierna ficou um tempo parada na porta, tão trêmula de alívio ao vê-lo que nem conseguia se mexer. Então, sem que ela emitisse qualquer som, ele levantou a cabeça. "Teleri", disse ele baixinho. Dierna deu um passo à frente, virando para a luz cair sobre ela. Carausius piscou os olhos
e a esperança que animava seu rosto deu lugar a outra expressão, talvez de medo. Por que eu me surpreendo? Ela pensou, forçando o coração a desacelerar. Quero que ele a ame, e não devia ter vindo, mas ele já estava se aproximando. Senhora, disse ele asperamente, você veio profetizar boa sorte ou desespero? O olhar dele tinha clareado, mas era a calma de um homem que enfrentara seu fim. Era isso que ele representava para ele? Era isso que ela representava para ele? Diana mordeu o lábio, percebendo que era tudo que se permitia ser. Nenhum dos dois. Vinha ajudar se puder. Ele franziu a testa pensativo. Você veio depressa se estava em Avalon. Ou será que Teléria chamou? Quando ela balançou a cabeça, indicando que não, viu a dor logo controlada nos olhos dele. Ela não está aqui com você? Ela está em Durnovaria com o pai. Fez-se um breve silêncio. Foi a vez de Diana franzir a testa. Tinha visto claramente em Aki Sulis que Teléria estava infeliz, mas a situação devia ser pior do que imaginava. Ela acha que a culpa é minha, percebeu, por isso não quis falar comigo. Mas não podia fazer nada por Teléria naquele momento. Reprimindo o constrangimento, ela foi para o lado dele e olhou para o mapa. Onde acha que Constantino vai desembarcar? E que forças você pode reunir para recebê-lo? A primeira preocupação dele deve se tomar Londinium, disse Carausius. Ela notou que discutir o problema era reconfortante para ele. Era um tipo de ação e ele não era um homem de aceitar seu destino docilmente, como os padres cristãos recomendavam aos seus seguidores. Ele pode atacar diretamente, ele continuou, mas será difícil desembarcar se a cidade estiver defendida. Ao invés disso, Constantinos pode tentar aportar em Thanatos e marchar através de Cantium. Só que ele sabe que o sudeste todo me apoia. Se eu estivesse no lugar dele, faria um ataque duplo, desembarcando a segunda força em outro ponto, talvez na metade do caminho daqui para Clausentum. A subsidiária da Casa da Moeda de Alectus fica aqui, e seria sensato tomá-la o mais depressa possível. Enquanto ele falava, ia movendo os marcadores coloridos do mapa, e Diana viu como se espiasse o poço sagrado, soldados marchando pelo país. Balançou a cabeça para se livrar da imagem e concentrou-se no mapa outra vez. E você está reunindo tropas de defesa? Alectus controla Londinium, ele respondeu. Eu utilizei todas as guarnições da muralha e essas forças estão marchando rumo ao sul para apoiar a tropa de lá. Porém mais homens aqui e em Venta também. Precisamos basear nossas defesas nas cidades. Excetuando as fortalezas navais, não temos forças no sul. Desde a época de Cláudio, as batalhas têm sido todas na costa e na fronteira setentrional, e não houve necessidade. Você poderia me ajudar se quisesse, indo para Durnovari e pedindo ao príncipe Eidin Minok para formar um grupo de guerreiros com os jovens de lá. Mas Teleri me deixou, ele disse friamente, confirmando que Diana temia. Não quero piedade, você sabe melhor do que qualquer outra pessoa que nosso casamento foi apenas símbolo de uma aliança. Ela jamais me desejou e eu não tive mesmo tempo para tentar conquistá-la. Queria ter podido fazê-la feliz, mas não ia prendê-la contra sua vontade. No entanto, ainda preciso da aliança, e não posso pedir que ela interceda por mim. O rosto dele apresentava completa ausência de emoção que marcara uma dor profunda. Diana mordeu o lábio, sabendo que não podia insultá-la, demonstrando piedade por sua situação. Ela arranjara aquele casamento, pensou, pelo bem de todos, mas o resultado foi magoar a menina que amava como irmã e o homem que respeitava. Será que respeito explicava o que sentia naquele momento? Mas seus sentimentos não importavam, havia muito o que fazer. Eu vou, é claro, disse ela bem devagar, imaginando se Teléria estaria disposta a falar com ela. Mas eu me sentiria melhor, acrescentou, se você pusesse outra pessoa no comando em Londinium. Diana não sabia ao certo o que a incomodava. Seria algo que Alectus tinha dito em Corinium? Um militar mais experiente? Perguntou Carausius. Alectus é bem esperto para buscar orientação do comandante da guarnição em assuntos militares. É a população civil que deve apoiar nossa causa, e Alectus se relaciona muito bem com todos os comerciantes de Londinium. Se existe alguém capaz de persuadi-los, é ele. Confio mais ainda porque ele não é da ativa.
Um oficial do exército veterano, se ficar diante dos legionários de César, pode lembrar que jurou fidelidade pela primeira vez para Diocleciano. Mas estou certo de que Alecto jamais entregará a Britânia deliberadamente ao jugo romano outra vez. Você está certo, disse Diana, pensando em linhagens reais. Mas ele é tão leal a você quanto à sua terra? Carausius endireitou as costas, olhando para ela, e ela ficou quieta, sentindo uma tensão entre eles. Por quê? Perguntou ele, aparentando cansaço. Você se importa com isso? Diana ficou calada, incapaz de responder. Você não queria um imperador para a Britânia? Queria um rei sagrado, ele continuou. Você me atraiu para esta ilha com sua mágica e providenciou uma noiva real. Você me convenceu a quebrar meu juramento de fidelidade e a negar minha própria terra. Mas Alectus é daqui. Ele nunca provocará repulsa por usar roupas de bárbaro. Ele também estava lembrando da discussão em Corínio. A tristeza no sorriso dele partiu o coração de Diana, mas logo depois ela viu orgulho, e não apenas dor, no olhar do imperador. Posso ter nascido um bárbaro, minha senhora, mas não sou estúpido. Acha que não compreendi que fui apenas uma ferramenta para defender a Britânia? Mas uma ferramenta pode quebrar, e quando quebra, o artesão pega outra. Você pode dizer, olhando nos meus olhos, que vai parar de tentar libertar essa terra de Roma se eu falhar? Diana surpreendeu-se ao sentir que seus olhos se enchiam de lágrimas, mas não podia desviar o olhar. A paciência dele merecia uma resposta. Não, ela murmurou afinal, mas só porque é a deusa que maneja as ferramentas, e eu também estou nas mãos dela. Então por que chora? Ele aproximou-se dela. Diana, se nós dois estamos igualmente comprometidos, então pelo menos desta vez pare de tentar manipular todo mundo de acordo com as suas noções de dever e diga a verdade para mim. A verdade, pensou ela desesperada. Será que eu sei qual é? Ou só me permito ver o dever? Eu choro, ela disse finalmente, porque amo você. Carausius ficou completamente imóvel. Ela viu a tensão desaparecer e ele abaixou a cabeça. Amor, ele sussurrou como se nunca tivesse ouvido aquela palavra. E por que ele haveria de me amar? Ela pensou. Não faz diferença, disse Diana rapidamente. Você perguntou e eu respondi. Você é a suma sacerdotisa de Avalon, tão sagrada quanto as vestais de Roma. Ele olhou para ela e ela se encolheu diante da intensidade da emoção subitamente revelada. Não tinha o direito de esperar que ele a amasse, mas achava que não suportaria se a odiasse. Dizer o que sente não faz diferença. A torna medíocre e a mim também. Carausius continuou a olhar para ela, como se suas feições fossem um livro escrito numa língua estranha que tentava decifrar. Não falei como suma sacerdotisa, mas como mulher. Ela sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas novamente. E faz muito tempo desde que ela se permitiu sentir alguma coisa? Ele perguntou com um toque de humor. O imperador da Britânia pode dizer o mesmo. Com a visão embaçada pelas lágrimas, ela viu as feições dele mudando. Tinha visto isto antes, quando os dois buscavam visões na bacia na prata do topo do Thor. E ela pensou com uma certeza repentina. Já amei este homem antes. Carausius se endireitou lentamente. A aura de poder que sempre fazia com que ele parecesse um homem mais alto em qualquer lugar que estivesse voltou. Não era o poder do imperador que ela reconhecia, era a aura do rei. Ele estava certo, Diana, pensou, ao identificar o que ela queria para a Britânia. Ele caminhou com passos largos até a porta e disse alguma coisa para o guarda lá fora. Depois fechou-a com firmeza e voltou-se para ela. Diana, ele disse outra vez. Ela sentiu o coração batendo forte, mas parecia que tinha perdido o poder de se mover. Carausius segurou seus ombros e baixou-se para beijá-la como um homem sedento diante de um poço de água. Ela suspirou, fechou os olhos e, quando ele sentiu que ela cedia, puxou-a com força para junto dele. Diana estremeceu ao tomar consciência repentina de tudo que ele sentia, porque o desejo dele era o mesmo que o seu, e naquele momento ela não se importava mais se ele era rei ou imperador, ou apenas um homem. Depois de um tempo, ele a soltou, tentando abrir seu vestido. Diana não podia protestar. Suas mãos acariciavam o corpo dele com o mesmo desejo.
A pequena parte de sua mente que ainda não tinha sido dominada pela paixão observou divertida que ela estava desajeitada como uma virgem. Na verdade, jamais se deitara com um homem fora das reuniões cerimoniais dos rituais druídicos. Jamais tivera um amante simplesmente para saciar o desejo. Ficou pensando vagamente em como iam consumar a união, já que não havia cama no cômodo em que estavam. Carausius beijou-a de novo e ela o abraçou. Seus ossos derretiam. Ela flutuou ao encontro dele, como no rio procura o mar. Então ele a pegou no colo e deitou-a sobre o mapa da Britânia que cobria a mesa. Diarna riu baixinho, tendo uma visão momentânea do simbolismo e compreendendo que a deusa abençoava até mesmo aquele ato apressado, pois sem preparação à cerimônia, a suma sacerdotisa e o imperador celebravam o grande ritual, afinal. As muralhas de Eidin-Minok que tinham construído em volta da cidade eram altas e fortes. Teleri podia passear o dia inteiro se quisesse e jamais ver o mar. Desde que chegara de Aqua Sulis, passava muito tempo caminhando para desespero das criadas de seu pai designada para servi-la, e desde a visita de Diarna achava impossível ficar parada. Às vezes Teleri ficava pensando no que a suma sacerdotisa tinha querido dizer para ela. Recusara-se a ver, com medo de que Diarna tentasse persuadi-la a voltar para o marido ou para Avalon. Mas a mulher tinha passado um longo tempo conversando com o príncipe, por isso talvez nem estivesse mesmo interessada em Teleri. De qualquer modo, a sacerdotisa tinha ido embora, e os irmãos de Teleri e seus amigos praticavam alegremente manobras de cavalaria em seus cavalos de raça, aprendendo a adaptar as técnicas de caça no campo de batalha. Em breve iriam embora também, e então não haveria mais nada para lembrar Carausius e sua guerra. Uma gaivota deu um mergulho em sua frente e ela pulou assustada, fazendo um sinal para afastar o mal com os dedos. Oh, minha senhora, não deve se entregar a tais superstições, disse a criada Júlia, que havia se tornado cristã recentemente. Os pássaros não são maus, os homens é que são. A não ser que não seja um pássaro natural, e sim uma ilusão do demônio, disse Beth, a outra criada rindo, enquanto Júlia fazia o sinal da cruz. Teleri afastou-se, pois aquela conversa das duas era tão inconsequente quanto os granidos da ave. Vamos até o mercado dar uma olhada nos pratos e potes. Mas, senhora, estivemos lá há apenas 2 dias, Júlia ia dizendo. Estão recebendo de novo o carregamento. De produtos Castor, respondeu Teleri, partindo tão apressada que a menina ficou sem fôlego para fazer qualquer outra objeção. Quando voltaram para a casa do pai dela, as criadas carregavam com todo cuidado 2 potes marrom escuro com cenas de caçada em baixo relevo, e o sol já se punha no oeste. A compra dos potes distraiu Teleri por algum tempo, mas não estava mais interessada neles. E quando as meninas perguntaram o que deviam fazer com eles, ela deu de ombros e disse que podiam dá-los para o caseiro ou jogá-los no lixo, que tanto fazia. Teleri foi para seu quarto, jogou-se no sofá e levantou de novo. Estava cansada, mas com medo de adormecer, porque sempre tinha sonhos perturbadores. Tinha acabado de se sentar quando um dos escravos domésticos saudou-a na porta. Senhora, seu pai pede sua presença. Lord Alectus está aqui. Teleri ficou de pé tão depressa que sentiu-se tonta e agarrou-se ao encosto curvo do sofá para não cair. Será que Alectus estava lá como advogado do imperador ou por outra razão? De repente ela ficou preocupada em se arrumar. Tirou da estola que usara e para ir ao mercado, suja com a poeira do dia, e jogou-a longe. Peça que tragam água para eu me lavar e diga a Júlia para pegar a túnica cor-de-rosa de seda e o véu que combina com ela. Quando Teleri se reuniu com o pai e o visitante na sala de jantar, tinha aparência composta, mas por dentro era uma confusão. Quando sentou, retornavam a conversa sobre a invasão iminente. E você acha que os romanos virão logo? Perguntou o príncipe. Não creio que Constantinos tenha transporte suficiente para os homens que precisará trazer. E teremos de construir mais navios de guerra também. Ele derrotou Carausius em Gesor e Acum, mas os nossos rapazes castigaram bastante os deles. Alectus bebeu um pouco de vinho, espiando Teleri de lado. Ele ficara ruborizado quando ela chegou, mas a saudação foi formal. Ela achou que ele parecia estar em forma, com a pele bronzeada de tanto cavalgar ao sol, e parecia mais velho também. Toda a suavidade de menino tinha desaparecido. E os rapazes que temos aqui,
disse o príncipe. Será que, como você diz, poderão castigar bastante os romanos também? Se ficarmos unidos, disse Electus, mas nas minhas viagens por aí tenho ouvido boatos. Nosso povo, os herdeiros do antigo sangue celta, está despertado. Escapar do jugo romano é muito bom, mas alguns dizem que devíamos ir mais além e escolher um rei que não seja um estrangeiro. Teleri olhou para o pai, que continuou a descascar uma maçã. E como é que o rei seria escolhido? Perguntou o príncipe. Se nosso povo conseguisse se unir, César o I jamais teria dominado essas praias. Nossa tragédia é que sempre estamos mais dispostos a lutar uns contra os outros do que enfrentar qualquer inimigo estrangeiro. Mas, se eles chegarem a um acordo, e se houvesse algum sinal que marcasse o homem que nossos deuses escolheram? Alectus perguntou baixinho. Há muitos presságios e muitas interpretações quando chegar a hora. Um chefe deve julgar o que vê. Teleri espantou-se sem saber se estava sonhando ou se eram eles que sonhavam. E quanto a Carásios? Mas a conversa já abordava assuntos mais genéricos, versando sobre os treinamentos dos homens e os suprimentos que os alimentavam, e sobre rotas por onde um ou outro passariam para chegar ao destino. A noite estava quente, e quando terminaram de jantar, Alectus perguntou a Teleri se queria caminhar com ele no átrio. Passearam em silêncio durante um tempo. Então Alectus parou de repente. Teleri, por que deixou Carásios? Ele foi cruel com você? Ele machucou você? Ela balançou a cabeça, desanimada. Já esperava aquela pergunta. Machucar-me? Não, ele jamais se importou tanto para chegar a isso. Carásios não fez nada. Quando eu olhava para ele, eu via um saxão. Você nunca amou Carásios? Ela virou de frente para ele. Nunca. Mas você amou, Alectus. Ou pelo menos ele foi seu herói. O que quer que eu diga? Eu pensei que ele fosse salvar a Britânia, exclamou Alectus. Mas foi só uma mudança de chefe. E sempre fiquei à sombra dele. E você? Você pertencia a ele. Você falou sério quando conversou com seu pai ou só queria testá-lo? Teleri perguntou. Ele soltou o ar com um longo suspiro. Teleri, eu poderia governar esta terra. Um governo funciona com dinheiro. E eu controlo esse dinheiro. Descendos dos príncipes belgas e dos Silures, do lado da minha mãe. Isso não é o bastante, eu sei, mas você poderia me amar. Eles me seguiriam se você quisesse ser minha rainha. Ela amassou o tecido do vestido. E você me ama ou apenas quer se casar comigo como ele fez? Porque isso pode ajudá-lo a adquirir poder? Ela olhou para cima e viu que Alectus estava tremendo. Teleri, ele sussurrou, você não sabe o que eu sinto por você? Você povoou meus sonhos, mas quando nos conhecemos você era uma sacerdotisa de Avalon e depois de repente mulher de Carásios. Eu daria meu coração numa bandeja para você se quisesse, mas prefiro oferecer a Britânia. Dê-me seu amor e não será só uma imperatriz, e sim uma rainha. E o meu marido? O olhar dele, que estava tão luminoso e franco um segundo antes, tornou-se duro. Conversarei com ele até ele concordar. Mesmo se o imperador a liberasse, Teleri não conseguia imaginar Carásios desistindo voluntariamente do poder que detinha. Mas Alectus estava ajoelhado diante dela e achava difícil se importar com isso. Ele pegou a mão dela e beijou. Depois virou-a carinhosamente e encostou seus lábios na palma. Um toque tão gentil, pensou ela. Alectus não ia impedi-la se ela se levantasse e fosse embora. Mas quando Teleri olhou para baixo e viu a cabeça inclinada dele, sentiu uma onda de piedade maternal e pela primeira vez percebeu que também tinha poder. Carásios precisava dela para formar um elo com os bretões e com Avalon. Aquele homem precisava de seu amor. Passou a mão suavemente no cabelo dele e quando Alectus olhou para ela, acolheu-os nos braços. O mensageiro que o príncipe Eidin Minoc enviou para o imperador disse que os homens do príncipe sairiam de Donovaria nos idos de Junos. Tinham recomendado que um oficial fosse mandado para comandá-los em Sorviodnum, onde a estrada principal do sudoeste se encontrava com as rotas que partiam de Akei Sulis e de Glevum. Poucos dias antes do solstício do verão, Carásios, exasperado com uma semana de conferências com os senadores locais em Venta, decidiu ir encontrá-los em pessoa.
Ainda usava calça germânica para cavalgar, mas seus conselheiros o convenceram de vestir sua guarda de menápios com trajes romanos. Ao olhar para a fileira que cavalgava atrás de si, ele pensou que pareciam recrutas enviados para servir no outro canto do império. Chegaram a Sorviodunum antes dos Durotriges, mas o tempo estava bom e ensolarado. Não era dia para alguém ficar dentro de casa. Se podia aproveitar o ar livre. Quando liderava seus homens pela estrada de Durnovaria, Carausius pensou que gostaria de estar no convés de um navio. Era um ótimo dia para navegar. Só que ele estava balançando com o movimento do cavalo. Por isso fingiu que as ondulações da terra diante dele eram as ondas do mar. Era quase meio-dia quando Menápio gritou, e Carausius viu uma nuvem de poeira na estrada. Nos últimos anos tinha aprendido a analisar a cavalaria e estimulou que eram 2 vintenas de cavalos que se aproximavam, acelerando suas montarias, além do que um comandante experiente teria recomendado, provavelmente pelo efeito exuberante e não devido a uma emergência. Bateu com os calcanhares na barriga do cavalo e os menápios apressaram o passo atrás dele, correndo ao encontro dos Durotriges. Ele sorriu ao reconhecer o irmão de Teleri, mais corpulento que ela, com o mesmo cabelo escuro, mas já sabia que eram aqueles cavaleiros. Achou que pareciam bons, examinando os outros. O equipamento, todo adejante e tilintante, com ornamentos e bandeiras, era mais adequado para uma parada do que para a luta, mas pareciam enérgicos e determinados. E é claro que cavalgavam bem. Apenas um homem montava sem a graça natural dos outros. Carausius protegeu os olhos com o sol, com a mão, piscando ao reconhecer Alectus. Levou algum tempo, pois jamais vira o jovem usando outra coisa senão os trajes romanos. E ele estava com uma túnica amarela e um manto vermelho, como o príncipe belga que era. Para Carausius, aquilo indicava que ele não era o único a sentir o chamado de suas raízes nativas. Agora que enfrentavam Roma, ele deu um largo sorriso quando os Durotriges fizeram seus cavalos parar, formando uma nuvem de poeira diante dele, e acenaram. Alectus, meu rapaz, o que está fazendo aqui? Pensei que estivesse em Londinium. Esse é o meu país e meu povo, respondeu Alectus. É aqui que tenho que estar. Carausius sentiu uma pontada de insegurança, mas continuou a sorrir. Bom, você com certeza trouxe os Durotriges para cá bem depressa. Ele olhou para os cavaleiros e ficou mais preocupado ainda, pois ninguém sorria. O irmão de Teleri fez seu cavalo avançar um pouco. Você achou que vocês romanos, ou vocês germânicos, melhor dizendo, eram os únicos que podiam lutar? Os guerreiros celtas fizeram tremer as muralhas de Roma quando seu povo ainda se arrastava para fora dos pântanos. Teudebert, um dos menápios de Carausius, grunheu, mas o imperador fez um gesto para que silenciasse. Se eu não acreditasse na sua coragem, disse ele calmamente, não teria perdido a seu pai para enviá-los para cá. A Britânia precisa de todos os seus filhos lutando por ela agora. Aqueles cujos pais enfrentaram César e os filhos das legiões trazidos da Samárcia e da Hispânia e de todos os cantos do império para viver nesta terra. Somos todos bretões agora. Você não é, disse um dos Durotriges. Você nasceu do outro lado do mar. Eu dei meu sangue pela Britânia, disse Carausius. A senhora de Avalon em pessoa aceitou minha oferenda. A lembrança de Dierna animou seu coração, mesmo naquele momento. Em Portus Adurne, tinha oferecido mais que sangue, derramara sua semente, sua vida, na união daquela noite e se sentira renovado. A senhora dos bretões rejeita isso, disse Alectus. Os guerreiros se afastaram para ele poder passar. A filha de Eidin Minoc não é mais sua mulher. A aliança terminou e nossa obrigação para com seu governo também. Carausius ficou tenso de raiva. Será que o rapaz estava maluco? As tribos geram homens valentes, disse ele numa última tentativa de conciliação. Mas durante 300 anos não pegaram em armas, a não ser para caça. Sem a ajuda das legiões bretãs, vocês serão presa fácil para Constantinos quando ele vier. As legiões, bufou Alectus em tom de desprezo, seguirão quem pagar seus soldos. Não é essa a história do seu império? E as casas da moeda pertencem a mim. Por amor ou por dinheiro, toda a Britânia lutará contra o invasor.
mas precisam ser liderados por um homem que tem antigo sangue da raça. Uma veia pulsou na têmpora de Carausius. Por você, Alectus fez que sim com a cabeça. Tudo poderia ser diferente se você tivesse um filho com Teleri, mas ela rejeitou sua semente. Ela outorgou a mim a soberania. Carausius olhava fixo para ele, sem ver. Sabia que jamais conquistara o amor de Teleri, mas não sabia que ela o odiava. Estava magoado, pois ainda pensava nela com afeto. Embora Diana tivesse demonstrado que era amar de verdade, a parte do seu cérebro que ainda conseguia raciocinar dizia que Alectus falava aquelas coisas para feri-lo. E se Diana não tivesse se entregado a ele tão completamente, Alectus poderia ter sucesso. Mas com a lembrança do amor dela, que era com um rio dentro dele, nenhuma ameaça de Alectus seria capaz de abalar a sua masculinidade. Era ela, e não Teleri, a doadora da soberania. Mas, obviamente, os Dorotrix acreditavam em Alectus, e Carausius não podia trair Diana revelando sua dádiva. Estes homens não têm compromisso, disse ele com calma. Mas você, Alectus, fez um juramento para mim. Como podem confiar em você se está me traindo? Alectus balançou os ombros. Eu jurei pelos deuses de Roma, os mesmos deuses a quem você jurou servir, Diocleciano. Um juramento quebrado merece outro. Olho por olho, como dizem os cristãos. Carausius fez seu cavalo chegar mais perto para forçar o outro a encará-lo olhos nos olhos. Foi mais que um juramento, Alectus, entre nós, disse ele baixinho. Pensei que gostasse de mim. O homem mais jovem balançou um pouco a cabeça. Eu gosto mais de Teleri. Teleri, pensou Carausius, não a Britânia. Pode ficar com ela, tem a minha permissão, disse ele com severidade. E que ela seja mais carinhosa com você do que foi comigo. Mas quanto à Britânia, creio que as legiões terão o bom senso de não querer obedecer a um menino inexperiente, mesmo que tenha as mãos cheias de ouro. E pode acontecer de as outras tribos não estarem tão dispostas a obedecer aos belgas, que as conquistaram antes da chegada dos romanos. Você pode tentar, Alectus, mas não acho que o povo desta terra vai segui-lo. E não abandonarei os que juraram fidelidade a mim. Com ar de desprezo, ele virou as costas e se afastou do grupo. Tinha avançado apenas alguns metros quando um menápio deu o aviso. Carausius estava virando para ver, e foi assim que a lança jogada pelo irmão de Teleri acabou atingindo o imperador, não nas costas, mas do lado do corpo. No primeiro momento ele só sentiu o impacto, depois a lança caiu por causa do peso. Quando a arma bateu na estrada, Carausius sentiu o sangue jorrando quente, abaixo das costelas. E por fim, a primeira pontada ardente de dor. Ouviu gritos e o choque das espadas. Um cavalo relinchou. Ele piscou os olhos procurando acertar o foco e viu que um dos seus guardas pessoais tombando. Eu ainda não estou morto, pensou, e há homens morrendo por mim. Ele respirou fundo. As ideias clarearam um pouco e sacou a espada. Guiou seu cavalo para perto de Alectus, mas havia muitos homens entre os dois. Uma lâmina cortou o ar na sua direção. Ele desviou o golpe, atacou, sentiu o tranco ao acertar o alvo e viu o inimigo cair. Foi sorte, pensou, mas a fúria da batalha crescia dentro dele, e a cada momento ficava mais forte. Os menápios, sob seu comando, notando que ele estava lutando, ganharam coragem e atacaram com a mesma fúria. Carausius perdeu a noção do tempo. De repente não havia mais nenhum inimigo na sua frente. Ouviu o tropel de cavalos e viu que os Durotriges estavam se reagrupando em volta de Alectus, virados para o outro lado. Agitavam os braços como se discutissem. Meu senhor, gritou um dos seus homens, está sangrando. Carausius conseguiu guardar a espada na bainha e apertou a mão do lado do corpo. Não é sério, disse ele, meio sem ar. Rasgue uma faixa do seu manto para estancar isso aqui. Eles vieram em maior número, mas os fizemos sangrar. Se formos embora agora, pode ser que pensem 2 vezes antes de vir atrás de nós. Vamos voltar para Sorviodunum? Perguntou Adfrid. O imperador balançou a cabeça. A traição de Alectus tinha abalado todas as suas convicções e até ficar curado não ousava confiar na lealdade de ninguém. Carausius girou o corpo para examinar o ferimento. Havia muito sangue e era difícil ver, mas sentiu que era sério. Apesar de ter dito bravamente que não era nada, talvez estivesse além da habilidade de qualquer cirurgião fora de Londínio.
Endireitou-se na sela e olhou para o oeste, onde as colinas ondulavam na névoa azul. Faça um curativo para mim, ele disse para Tubitert. Senhor, isto está fundo demais, precisamos encontrar ajuda. Por ali, disse Carausius apontando. A única cura para este ferimento está na terra do verão. Vamos avançar como se estivéssemos voltando para a cidade e mudar de rota assim que ficarmos fora da vista deles. Eles perderão tempo procurando nós na estrada. Rápido, agora, e não parem por minha causa. Se eu não puder ficar sentado sobre o cavalo, amarrem-me na sela. Se eu não puder falar, pergunte onde fica a estrada de Avalon.